Oh, a newspaper man meets such interesting people. He knows the lowdown, now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some charming people I have known. For I meet politicians and grafters by the score, killers plain and fancy, it's really quite a bore. Oh, a newspaper man meets such interesting people. He wallows in corruption, crime and gore. Ting-a-ling-a-ling, city desk, hold the press, extra, extra, read all about it. It's a mess, meets the test, yes, a newspaper man meets such interesting people. Miguel, tu és uma pessoa que gosta de museus? Não particularmente. Gosto do lugar, mas a maior parte das vezes acho a atividade, o habitual de ir ao museu, uma coisa que as pessoas fazem até muitas vezes para dizer que foram. Mas és mais de, então se não és de museus, és mais de livros, de cinema, de teatro? Sou mais de teatro e de livros de teatro. Sobretudo é o que tenho lido nos últimos tempos, sim. Uma literatura, o romance puro não me fascina particularmente. A ficção, se calhar, é uma coisa que gosto mais de ver em imagem, mais do que propriamente ler. E é por isso que te dedicas, sobretudo, à escrita de teatro, diria? Jornalismo teatral, se me permites corrigir, porque não é dramaturgia, não é? Mas sim, é uma área que me interessa particularmente. Isso e música, mas o teatro em particular, porque acontece ali, se me faço entender, não é? Não tens 20 câmaras para um plano super fechado com um carnaval quase como temos aqui, não é? E essa coisa do perigo do teatro, da fragilidade da exposição, interessa-me particularmente. Acho que é, inegavelmente, para mim, é onde gosto mais de ver os atores e os atores bons a fazerem, porque é um trapézio, porque dali podes bem cair. E essa a arte interessa muito, e depois, com o conhecimento, com o passar dos anos que tenho tido de atenção à área em específico, tem-me interessado muito as construções cênicas, que podem ser um carro alegórico, como podem ser nada, e um pano branco ao fundo. O teatro tem muitas possibilidades, e o teatro pode ser tudo, e isso interessa-me particularmente, e gosto muito de tentar fazer a minha construção a partir daquilo que vejo. E esse trapézio que estavas a falar foi basicamente também o que é o jornalismo hoje em dia, não é? Nunca há propriamente um... Sim, embora nós tenhamos editores, não sei se ainda existe, mas pronto, aquela coisa de alguém que te... É claro que no teatro também há isso, não é? Há um encenador, mas parece-me que tu, enquanto jornalista, tens ou seja, a percentagem de fracasso é consideravelmente menor, porque lês, investigas inúmeras coisas. É óbvio que um ator também passa meses a preparar o que tem que dizer e a forma de dizer e tudo mais. Agora nós estamos atrás de um objeto, seja digital, seja em papel, e isso protege-nos, além de que não me parece que as pessoas, tirando honrosas exceções, olhem muito para quem assinou o texto, a não ser nós do meio, a não ser os jornalistas que se leem, que se criticam, que se avaliam. Eu diria que o leitor comum se interessa por um tema, gosta do tema e se calhar não lê, não liga tanto a quem o escreveu. E tu gostas disso? Ou seja, essa ideia do jornalista estar sempre na sombra, e tu também não tens, acho eu, não tens redes sociais, não é uma coisa não. que... E isso é porque é uma questão de sanidade mental, às vezes não dá assim uma raivazinha de ver o que é que as pessoas disseram sobre os teus textos. Uhum. Ter um ou outro hater, que hoje em dia, quer dizer, um jornalista sem uma boa dose de hater, o que é, não é? Eu se calhar então sou
sou velha guarda nesse sentido, porque é óbvio que é uma posição ingrata, não é? Ou seja, no jornalismo quer-se isenção e, portanto, a história que é a história e o jornalista é quem produz, mas ao mesmo tempo tu gostas de ser reconhecido, obviamente, por aquilo que fizeste e pelo esforço que tiveste. Mas isso eu não acho que tenha muito a ver, no meu caso, com a utilização ou não das redes sociais. Eu simplesmente, eu utilizei o Wi-Fi, por exemplo, vamos dar um exemplo. Depois o que acontece é que aquilo me parece uma lixeira às vezes demasiado grande para mim. Eu não estou a dizer que não há coisas úteis, que não há gente interessante, que não há... sobretudo no que a minha profissão diz respeito, eventualmente devia ser uma valência que eu devia explorar, mas até agora eu consegui fazê-lo sem isso. Há uma ferramenta gira que é o e-mail e que nos permite fazer isso, além de que efetivamente a rede social é um espaço algumas vezes público, depois tem aquela coisa do privado ou não, não é? Mas é uma coisa pública. Eu acho que muitas vezes esse não devia ser o lugar do jornalista. O jornalista... Qual devia ser o lugar? É que por isso pareces-me um pouco um outsider, não é? Aquele tipo... Mas repara... fã terrível... Não é isso. Eu conheço muitos jornalistas que utilizam o Facebook e que têm na profissão jornalística e que não fazem panfleto disso, percebes? E isso parece-me obviamente legítimo e muitas das vezes é útil, efetivamente. Consegues contactos, consegues perceber que há uma novidade qualquer mais rapidamente porque te caiu no telefone. Isso é tudo certo. O que eu acho é que, efetivamente, já nem pensando em jornalismo, há uma carga opinativa gratuita, muitas vezes sem pensamento, frívola, muito pouco interessante, que a mim me repugna um bocado e portanto, se puder fugir a isso, ótimo. E dentro do jornalismo, como é, tu sentes-te jornalista? É uma coisa que... dedicas-te muito a pensar nisso, dos problemas, nas crises. Todos os anos sabemos que há uma crise de jornalismo, não é? Nunca melhora, a coisa vai sempre piorando de ano para ano. É curioso. Eu vejo-me como jornalista, mas a imagem que eu tinha antes de ser jornalista é aquele jornalista, lá está, que descobre o escândalo, o Watergate, esse jornalista de investigação, esse jornalista político sério. Eu odeio isso, eu não me revejo nisso, nunca o fiz, talvez por sorte, por privilégio, nunca tive de o fazer, mas a carga de hard news da investigação pode me interessar enquanto leitor, não me interessa enquanto profissional. Mas usa barba, que é um pouco... Usa barba às José Milhazes, sim, porque me parece que pode dar alguma seriedade e sobretudo faz-me parecer mais velho. Exato. Que é uma coisa interessante. Quer dizer, isso é interessante, porque preocupas-te com a imagem, mas não te expões muito nas redes sociais e, portanto, há aqui uma espécie de conflito. Eu preocupo-me com a minha imagem só para não parecer, sei lá, uma pessoa pouco cuidada, embora às vezes isso possa acontecer. Mas eu preocupo-me com a imagem não enquanto um jornalista. Eu estou aqui de suéte e podia ter vindo de blazer, obviamente. Não, dava até mais jeito para o microfone. Por isso funcionou eu, não é? Mas voltando atrás, um bocadinho atrás, é engraçado como a cultura até aqui é um bocado marginalizada, percebes? Porque tu és jornalista cultural e podes ter reportagens muito interessantes, obviamente, entrevistas que chamem a atenção mediática, mas são sempre em polémicas. A cultura tem lugar nas notícias quando é polémica ou quando temos um daqueles nomes que toda a gente tem de dar, Joana Vasconcelos, Vils, esses nomes, porque de outra maneira, muitas das vezes, ser jornalista de cultura é ser jornalista, mas não tens aquela carga da atualidade, do nervo, tens que fazer isto, se não acontece muito. Mas está um bocadinho na linha do que a cultura é o primo pobre em Portugal, não é? Sim. Os jornalistas de cultura também têm que ser os pobres aliás, do grupo, não é? Só para manter também... Tem menos investimento, sim, em quase todos os jornais e publicações portuguesas, eu diria que sim, salvo algumas exceções, sim. Onde efetivamente é onde se produzem as coisas mais interessantes, a mim parece-me. E pegando nessa parte da cultura marginalizada, foi também onde tu começaste no I, não é?
Sim, muito novo, ainda não tinha acabado o curso, sim, não fazia ideia, e aí lá está. Eu eventualmente aí, se me dessem para escolher, até teria escolhido desporto por uma questão de confiança e de um largo conhecimento que eu acho que tenho, razoavelmente. Depois, quando conheci jornalista de desporto, percebi que não tenho assim tanto. E pelos vouchers e tudo aquilo que eles recebem Mas... Sabes que eu não vou responder a esse tipo de provocações. Sim. A questão é, quando eu chego ao I e me dizem que vou ficar por cultura, foi também muito interessante, porque a música sempre foi uma coisa que me interessou muito, e nessa altura, lá está, o teatro era... Eu ia algumas vezes com os meus pais por hábito e tudo mais, mas conhecia pouco. E o jornalismo, mais que não seja, dá-te essa obrigação, que depois podes vê-la dessa maneira ou não, ou vais tornando mais ou menos obrigação, que é, tu tens que saber do que é que estás a falar. Tu tens que conhecer algumas coisas, tu tens que ler. E a cultura... ao mesmo tempo tem uma coisa para os próprios jornalistas e não só, que é quase uma coisa de exotismo, a quem me dera ir ver um filme de manhã e escrever sobre isso, ir ao cinema na profissão, é muito giro. Atores, sim, ter entradas em festivais de música sem pagar. Depois vais ver e as coisas não são bem assim e é duro. Ver uns copos sem pagar também. Sim, não é? Sim, claro. Depois tem que haver alguma troca de favores. Não, repara, até porque as pessoas interessa aos festivais, interessa aos museus, interessa aos criadores ter jornalistas que efetivamente falem sobre o assunto, porque senão correm o risco de ficar no tal feed do Facebook e nunca aparecem, ou nunca sequer vão para lá. Não é? Mas isso não é um bocadinho comprar? Na cultura eu sempre tive esta ideia de que os jornalistas são meio comprados, não é? Quer dizer, como assim? De receber as prendas ou receber os convites e vão ali e pagam e... Os jornalistas de política também recebem convites para conferência de imprensa e para campanhas para eleições. Essas depois as pessoas vão ler, no caso da cultura às vezes ninguém lê. No caso da cultura depois não leem, sim. Tem esse problema. Eu acho que não é um problema dos jornalistas, sabes? Eu conheço muitos, não somos muitos, mas os que conheço em Portugal é quase tudo casos de gente interessada, que escreve bem ou que, pronto, digo escreve porque é a imprensa e é aquilo que eu faço e que mais me interessa, mas há gente muito talentosa nesta área que simplesmente não tem espaço ou o mercado pede. O espaço que o mercado exige são de coisas que efetivamente às vezes não são as que as pessoas mais gostam ou que acham mais coerente explorar. E quando falamos de teatro, isso é um caso muito gritante desse aspecto, porque as pessoas vão ao teatro, nós sabemos como é que isso acontece, vão ao teatro porque há um ator que gosta muito, não vão ao teatro como educação, como hábito de ir ao teatro, como seguir este encenador, seguir aquele, não, vão porque lhe falaram daquilo e aquilo está a fazer muito barulho. E de repente... Coisa instantânea, não é? Sim, e de repente temos uma temporada de 2 ou 3 semanas no São Luís esgotada com uma semana de antecedência, com uma semana de estreia, porque há X e Y na peça, porque... e isso a mim ao mesmo tempo também me irrita um bocadinho, porque é do género, agora lembraram-se... mas é cultura e portanto nós temos que batalhar, fazer o nosso caminho. Essa batalha que estás a falar, deduzo que no I tenhas feito muito isso, ou seja, de estar mais atento a outro tipo de dentro da própria cultura, de outro tipo de cultura. Sim, o I era um projeto jovem, como tu. Sim, e sem medo, sabes? Aquilo que eu acho é que era um projeto sem medo, com as pessoas que eu conheci e que me lideraram quando eu lá estive, efetivamente ousado, sobretudo uma equipa de design maravilhosa, que não pensa em buracos, em quadrados, em formatos. E gente ou em caricaturas com Bruno de Carvalho, por exemplo. Mas já lá vamos também, não? Ou gente com vontade de fazer coisas efetivamente diferentes, sem grandes preocupações de ser mal visto, percebes? E repara, em todos os sítios é isso, o público faz isso, o Expresso talvez não tanto, mas há muitas publicações que fazem, ainda hoje, cultura, que vão ser lidas
por muito poucas pessoas e continuam a fazê-lo como aposta. Porque aquilo é bom e porque merece ser lido, nem que seja por 100 pessoas. Essas 100 pessoas têm direito a ler uma coisa sobre uma coisa que lhes interessa. Para desenjoar, não é? Daquelas galerias de melhores 10 restaurantes de melhores 10. Sim, esse formato postal que hoje está muito em voga, sim. A quem o dizes? O que é engraçado porque lá está, agora tu já não estás no I, mas estás na Time Out. E era aqui que eu queria pegar. Eu diria que tu poderias ser considerado um não jornalista, agora também estás numa revista sobre não jornalismo.